Pra mim eu sei. Eu quero ler o Salmo 77, e versículo de 1 a 10. Salmo 77. A minha versão é um pouquinho, talvez, diferente de alguns. Eu até dou uma sugestão. Cada um se adapta com uma versão, né? Mas essa versão aqui é a NVT, Nova Versão Transformadora. O sentido é o mesmo, tá? Se tiver um pouquinho diferente de palavras. Salmo 77, 1 a 10. Clamo a Deus, sim, grito bem alto. Quem dera Deus me ouvisse no dia da minha angústia. Busquei o Senhor, orei a noite toda de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusou ser consolada. Eu lembro-me de Deus e começo a gemer. Desfaleço ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir. Estou tão desesperado que não consigo nem falar. Eu penso nos dias que passaram, nos anos que há muito se foram. À noite, eu lembro canções alegres. Consulto minha alma e procuro compreender a minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? O seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em razão da sua ira, fechou a porta para a compaixão? Eu pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Amados irmãos, esta noite eu quero falar com quem está lutando. Aí você diz, mas todos temos lutas. Mas não é dessas lutas de segunda, terça, quarta, quinta. Não é essas coisas que a gente saiu, esqueceu o guarda-chuva e começou a chover, que luta. Não é que um pneu furou ali na rua, né? Perdeu o ônibus por alguns minutos, teve uma preocupação. Não é essas lutas que a gente sofre no dia a dia, que são pertinentes da vida, são normais, fazem parte do dia a dia da gente. Eu quero falar aqui com alguém que está tendo lutas intensas, lutas insanas, aquelas lutas que parece assim que todos se voltam contra nós. Parece que as coisas elas vêm se acumulando e elas começam a nos afetar e chega um ponto em que a gente imagina que até Deus se esqueceu da gente. É com alguém que, quem sabe, está passando por esse tipo de luta que eu quero conversar hoje. Opressões terríveis que atacam e que oprimem a alma da gente. Que a gente levanta, passa o dia e vai dormir. E a opressão dentro de nós, e a pessoa tenta reagir e não tem força, e as coisas se acumulam, e os problemas vêm enfrentando cada vez mais, e a pessoa percebe que as forças vão indo, ela tenta acreditar, tenta se mover, e vai se sentindo cada vez mais fraco na sua condição de acreditar que é possível. Aquelas lutas tremendas, e todos passam em algum momento. Você se pergunta e verifica, você aceitou Jesus, está fazendo tudo certinho, está obedecendo a Bíblia, está fazendo como tem que fazer, sendo fiel a Deus em tudo, e aquele problema assolando a tua vida, e você fica se perguntando, o que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Que essa tentação não saia, que esse problema não vá embora, que essas lutas me acometam.
E a Bíblia, irmãos, ela nos orienta. A Bíblia fala sobre aquele dia. O Paulo, lá aos Efésios, ele falou sobre o dia mau. Ele disse: por esse motivo, vestivos de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. O Paulo sabia que tinha um dia mau, e é desse dia mau que eu estou falando agora. Portanto, vistam-se da armadura de Deus, para que possam resistir. O Asaf, ele disse: no dia da minha angústia. Quer dizer, ele evocou um tempo diferente dos outros. Não é um dia normal, é um dia tenebroso, terrível. E o Jacó, quando ele manifestou a gratidão a Deus, ele disse: eu não seria fiel ao Deus que me livrou, me socorreu no dia da minha angústia. Quer dizer, não, você não está sozinho nessa luta. Se você se sente oprimido, parece que vem um turbilhão, ninguém compreende, nem marido, nem esposa, nem filhos, nem pais, ninguém consegue resolver lá dentro da sua alma mais oprimida. Saiba que pessoas passaram por essa situação, e a Bíblia está recheada de pessoas assim. Jesus, um dia de tanta angústia, ele disse para os discípulos: a minha alma está triste até a morte, tenho vontade de morrer, sumir. E na verdade, irmãos, quando a Bíblia está se referindo a lutas intensas, quando a Bíblia está se referindo a um dia da angústia, olhem para cá, prestem atenção, não é um dia. Para uns é um dia, para outros é uma semana, para outros é um mês, para outros dura um ano, para outros dura 10 anos, tem muitos que duram a vida toda. Luta intensa do início ao fim. É chamado dia porque é um período, é um tempo. Na verdade, o projeto de Deus para nós original é o projeto do paraíso. Deus não planejou luta, Deus não planejou problema, Deus não planejou que lá dentro de casa os dois, marido e mulher, estivessem divididos. Deus não planejou um filho nas drogas, nunca. Deus não planejou que você tivesse uma situação financeira tão terrível, que você tivesse vergonha de todo mundo e quisesse sumir de não poder revertê-la. Deus nunca planejou problemas. Acontece que este desejo de independência que brotou no coração do ser humano, de querer se libertar de Deus, fez com que o homem ficasse com medo, tivesse desconfiança, e os problemas começassem a afetar a psique, a alma, o psicológico e o espiritual da vida humana. O ser humano se tornou inseguro, impotente, incapaz, porque ele se afastou da bênção de Deus, do paraíso. Essa ilusão de independência faz com que a gente entre neste abismo. E às vezes, dentro da própria igreja, às vezes, convertidos a Jesus, a gente quer ter uma independência. E por este caminho, se nós entramos, nós começamos ali adiante a ter problemas. Foi o caso do Asaf, que quando ele estava se referindo aqui, escrevendo, ele estava certamente lembrando, lá no Salmo 73, que ele também escreveu, da situação que ele passou. Era uma referência à dura realidade que ele estava vivendo. O Asaf, ele era da tribo de Levi. A tribo de Levi foi a única tribo que não ganhou herança de Deus, porque eles eram aqueles que organizavam o culto na igreja, eram aqueles que tinham, de onde vinham os sacerdotes, os músicos, aqueles que administravam a casa de Deus. E um dia eles reclamaram para Deus: mas
mas tu dá a terra para todo mundo, divide as tribos, e para nós não. Ele disse, não, eu sou a porção de vocês. Eu sou a porção de vocês. E eles eram os que recebiam dízimos para a manutenção da igreja, para administrar e para sobreviverem, a tribo de Levi. E esse Asaf, ele era o líder da música geral, de todo Israel. Ele era um cara famoso, abençoado por Deus, tinha o ministério da música, ele era um homem de notoriedade e de vida espiritual. No entanto, em algum momento da sua vida, ele começou a olhar e ali mexeu no brilho do Asaf, mexeu no seu ego. O que foi que aconteceu com a Eva lá no paraíso? Quando o inimigo, entre tantas tentações, quem sabe que trouxe ali, não sei por quanto tempo, uma delas, a mais boba, deu certo. Por quê? Porque ele mexeu no brilho do ser humano. Não, mas o que acontece? Disse, não, é o seguinte, Deus está fazendo isso com vocês, porque Ele sabe que no dia em que vocês comerem essa fruta, vai abrir os olhos de vocês. Eu disse, opa, mexeu com o meu ego. O que Deus está escondendo de mim? O que é que a serpente sabe que eu não sei? Vou comer. É assim, irmãos. Eu falei em uma outra ocasião para vocês aqui, que a única arma que o diabo tem é a tentação. É a única arma. Ele não tem outra. E ele usa muito bem esta arma para induzir as pessoas a cometer todo tipo de erro e se afastar de Deus. E aqui o Asaf caiu nessa cilada também, como nós caímos muitíssimas vezes, mexendo com o nosso brilho. E aí o Asaf começou a olhar e disse, peraí um pouquinho, o que está acontecendo? Depois veio em casa, Salmo 73. Eu sou inocente, sou justo, não mancho as minhas mãos com sangue, sou um homem puro, fiel, e os ímpios estão prosperando. Está indo tudo bem com os outros. Quer dizer, para quem é do bem, parece que está indo tudo errado, com ele inclusive, e com os outros que não temem a Deus, blasfemam, ignoram as coisas santas, para ele está dando tudo certo. E ele diz lá no Salmo 73 que ele se embruteceu, a tal ponto, diz ele, que meus pés resvalaram, quase me desviei, porque eu estava olhando para a prosperidade, para a bênção das pessoas, e estava me esquecendo de olhar para Deus, que é o que me sustenta hoje e para a eternidade. No dia que eu entrei no templo, depois de muito tempo, ele estava com a alma dele, irmão, cheia de amargura, de angústia, de ciúme, de raiva. Ele falou, eu estava como um animal. No dia que eu olhei para Deus, foi que eu pude entender. E aqui, nesse Salmo 73, do Salmo 77, ele passou por seu maior tormento. O seu ego foi ferido e revelou as fraquezas daquele grande líder. As pessoas não estavam vendo isso, mas ele estava sofrendo dentro dele tormentos. No versículo 2 diz, quando eu estou angustiado, busco o Senhor de noite, estendo as minhas mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Quer dizer, a noite dele é terrível. Ele não consegue dormir. Ele se recusa a ser consolado. Todas as noites, ele começa a pensar no tormento dentro dele. Esse é o primeiro sintoma da doença que está invadindo a alma de Asaf. Está minando a vida dele, uma insônia doentia, que não há remédio que cure, porque lá dentro tem uma ferida, dentro da sua alma. Ele começa a comparar a situação dele, e começa a achar-se que injustiçado diante de Deus. Ele começa a sentir uma autocomiseração.
É uma situação patológica de revolta, de inconformismo com a vida que está levando. E é nesse tipo de insônia que muitas vezes a mente começa a elaborar uma engenharia de destruição lá dentro da mente da gente, porque a gente fica vulnerável, a gente não consegue mais oxigenar e a fé vai embora. Ele diz, por que isso aconteceu? E às vezes nós mesmos fazemos essa pergunta, por que isso está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Eu estou me esforçando tanto, eu não mereço essa luta, eu não sei, eu não devia estar passando por isso. Nós começamos a fazer uma análise pela nossa ótica, pela ótica humana, porque Jesus, quando ele veio aqui, a Bíblia fala em João 13, sabendo de onde vinha e para onde voltaria, ele sabia da sua missão. Ele sabia que a sua vida era uma vida de sofrimento. Paulo, lá no início do seu ministério, Deus já disse para ele, falou para Ananias, eu vou mostrar para ele quanto ele vai padecer por causa do meu nome. Tinha um propósito aquele sofrimento de Paulo. E sinceramente, irmãos, eu já fiz muito disso. Se tirar no chão, vocês todos têm essa experiência, quem quer ser fiel a Deus passa por isso. Por quê? Por quê? Mas sabe, algumas vezes eu fico pensando, se eu não sofresse, eu acho que eu ia ser muito mundano. Esse sofrimento nos aproxima às vezes de Deus, faz a gente perceber, eu não consigo ser independente, eu não consigo. Aqui no Salmo 77:5 ele diz, eu penso nos dias que passaram, nos anos que há muito se foram. À noite relembro canções alegres, consulto a minha alma e procuro compreender a minha situação. Aqui, irmãos, ele mostra a extensão da doença que ele está passando. Que ele começa a buscar lá no passado a alegria. Ele diz, eu penso nos dias que se passaram, nos anos que se foram, eu relembro aquele tempo alegre, aquele tempo feliz. O Pedro, o momento de maior angústia da sua vida não foi quando ele foi morto na cruz, de cabeça para baixo, foi quando ele negou Jesus. Sofrimento da alma dele, porque ele amava Jesus. Jesus, quando ressuscitou, chamou Pedro e disse, Pedro, tu me ama? Na terceira vez, Jesus olhou bem nos olhos, Pedro olhou bem nos olhos de Jesus e disse, tu sabes que eu não estou mentindo, tu sabes que eu te amo. Jesus, eu sei, então cuida das minhas ovelhas. Que tremendo! Pedro amava mesmo Jesus. Jesus não contestou. Ele disse, tu sabe que eu te amo. E amando a Jesus, ele negou. E aí chegou um momento que ele também começou a lembrar do passado. Ele disse, não tem mais jeito, neguei Jesus. Eu que disse que eu ia com Jesus até a cruz, neguei, para mim morreu, terminou, acabou. Disse, eu vou voltar a ser pescador. Os outros que estavam com ele disseram, nós vamos contigo também pescar. Só que lá na pescaria, Jesus estava guardando eles, um peixe assado com pão, para curar as feridas do coração de Pedro. Os hebreus também, eles queriam voltar, lembrando do passado, lá indo para a terra de Canaã, pertinho, a terra prometida, e eles disseram, Moisés, não dá mais, nós não acreditamos mais nisso que Deus falou aí, nós queremos voltar para o Egito, comer cebola lá, quando a gente tinha coisa para comer, era escravo, mas tinha coisa para comer, nós queremos voltar, lembrando do passado. O coração deles voltou para trás. Quer dizer, é o olhar negativo, o olhar da derrota. E aqui estava derrotada a alma de Asaf. Ele começou a se lembrar e dizer que feliz foi o passado dele.
Uma vez um pastor perguntou para uma irmã que ele estava aconselhando: irmã, o que acontece com a senhora que os seus olhos brilham quando a senhora fala do seu passado? Ela disse: é só lá que eu fui feliz. Eu era feliz, não sou mais. Quantas pessoas às vezes a gente conversa e a pessoa, quando ela fala do passado, dá uma satisfação na alma, porque o seu presente não é feliz. Era o caso que estava passando o Asaf aqui. Ele entrou nessa ciranda perigosa, entrou num veículo que andava para trás. O presente não tem nada de bom. Ele estava invadido por um saudosismo. No versículo 4, no versículo antes, ele diz: tu não me deixas dormir, tão inquieto estou que eu não consigo falar. Aqui então ele mostra a sua dor crônica. Ele atribui a Deus a culpa de não conseguir dormir. Ele atribui a Deus a culpa dos seus problemas. Tu é o culpado de eu estar nessa situação, porque tu não cuida de mim, tu me abandonou, tu está permitindo acontecer problemas na minha vida. Ele disse claramente: tu não me deixa dormir. Aqui ele estava como esse animal irracional. Muitos não aceitam o ciclo natural dos problemas da vida, não aceitam que há contrariedades na vida, e não aceitam até que os seus próprios erros induzem a pessoa a sofrer. Vão atribuir a Deus. Eu tenho colegas na minha profissão e conheço muitas pessoas que dizem: se Deus fosse bom, as pessoas não estariam sofrendo. Se Deus fosse bom, as coisas não estariam como estão. Porque se Deus tem todo o poder e não faz nada, é porque Ele é mau. As pessoas não conseguem perceber que é os seus próprios erros, os erros da humanidade, que trazem males para a nossa mente. E no versículo 6, ele diz: eu consulto a minha alma à noite e procuro compreender minha situação. É ali, irmãos, que a mente começa a fazer essas indagações, né, em velocidade tremenda. Quando a gente está sozinho, vulnerável, perguntas, perguntas e perguntas e perguntas, sem resposta, sem resposta, sem resposta. As respostas não vêm. E a pessoa passa uma noite, chega no outro dia, está cansado, está estressado, está sem ânimo, acorda no outro dia sem forças, porque passou noite inteirinha em aflição e angústia, preocupado, pensando. É a gente conversando com a gente mesmo, é a alma da gente falando com a gente mesmo, e a gente não encontra nada que alivie, que dê respostas. Há muitas pessoas vivendo vida de segunda categoria até dentro das igrejas, pregando uma felicidade, cantando uma felicidade que não tem. Há casamentos que estão sendo levados, empurrados com a barriga, que só ainda se mantém por causa da sociedade religiosa, pelo constrangimento, pela vergonha, mas é um casamento de segunda categoria. Tem pessoas que estão vivendo a sua vida espiritual uma falsidade, que não é que elas queiram ser falsas, mas não conseguem mais sentir prazer e alegria e acham que não vão conseguir mais vencer. E aí a noite fica, porque essas coisas ficam impregnadas lá dentro da gente, a gente falando com a gente mesmo. É diferente de estar aqui. É a paranoia conversando com a psicose, e a gente começa a entrar em parafuso. Como é que eu saio dessa? Porque, irmãos, viver uma vida que não é própria nossa é o maior tormento que podemos ter. E aí no Salmo 77, verso 7, a crise se aprofunda, porque sai da alma, aí já não é mais a psique, ela sai da alma e entra no espírito. A Bíblia fala que existe uma divisão entre alma e espírito.
que Deus sabe onde está. E aqui ele diz: o Senhor me rejeitou em definitivo, não tornará a ser bondoso comigo. Quer dizer, o seu espírito já está indagando no nível espiritual. Não tem mais jeito? Não tem mais recurso para mim? É o processo progressivo da destruição programado pelo inimigo de nossas almas. Para você, não tem mais jeito. Nem adianta mais. Não lute. Não insista. Deus te abandonou. Não tem mais jeito. Vai vivendo, mas não adianta mais. Quer ficar na igreja? Fica, mas não tem mais jeito para ti. É uma informação falsa de Satanás. Você foi rejeitado por Deus. Eu tenho certeza que eu não estou trazendo em vão essa palavra. Quem sabe quantas vezes o inimigo já falou com você e disse: para você não tem mais jeito. Mas é minha filha, não tem mais jeito. E o meu filho, não tem mais jeito. E o meu marido, Senhor, não tem mais jeito. E a minha esposa, não tem. Acabou. Não adianta. É a mensagem de Satanás dizendo: Deus rejeitou você. Aí já não é mais uma insônia, ultrapassou os limites da normalidade. E nos versículos 8 e 9, já estou por encerrar, ele diz: o amor de Deus não vai mais voltar. Deixou de cumprir as promessas. Ele se esqueceu de que ele disse que ele era bondoso. Em sua ira ele fechou a porta da compaixão. Na mente dele, ele está processando: Deus é ruim, Deus é terrível, Deus não tem mais compaixão. Ele começa a alimentar a alma dele com situações, com proposições malignas dentro dele. Ele está esvaindo a sua condição de crer. Ele começa a questionar o amor. Esse é um perigo. E a compaixão de Deus. Muita gente chega nesse limite de achar que não tem mais jeito. E não faltam pessoas para dizer: o teu caso realmente está acabado. Não falta. Quando tu está à beira do abismo, não falta alguém para dar uma forcinha para tu cair no abismo. Os amigos de Ló, eles dizem: olha, a tua situação não tem jeito. Tu é o cara desprezível. Tu adulterou. Tu pegou dinheiro que não era teu. Estão ali para impregnar mais dificuldade, mais problema, mais culpa. Levar culpa para a pessoa. E às vezes está lá o irmão fiel a Deus em casa, a irmã fiel a Deus, fazendo tudo certo. Mas o problema vem, e aí pode ser alguém até da família, ou alguém da igreja, ou alguém de fora, dizer: claro que está passando por isso. Por quê? Pecador é que passa por isso. Isso dói. Isso dói. Porque a pessoa sabe que ela não tem culpa. Ela está fazendo a coisa certa com Deus. Está passando um dilema que ele fica olhando assim: mas como é que tem outras pessoas iguais a mim e não passam por isso? Tem outros que não sofrem essas angústias. E aí vem o Josias e diz: claro, tu está em pecado. Não falta pessoas para querer empurrar a gente cada vez mais para o abismo, para impedir a bênção. Quando Jairo conseguiu convencer Jesus de ir na casa dele, não faltou gente para dizer: não adianta mais, tua filha já morreu. Está incomodando o mestre porque a tua filha já está morta. Quer dizer, quando tu consegue ultrapassar
tem pessoas para colocar tropeço. Mas, irmãos amados, há uma palavra para dizer para você que está passando situações difíceis na sua vida. Para Deus, não há situações tão ruins que Ele não possa reverter. Não há situação que Deus não mude, mas é preciso que a gente feche os ouvidos à voz do inimigo e do nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, quando perdemos a esperança. Quando é que começa a vitória de Asaf? Quando ele reconhece que o problema não está em Deus, que o problema está nele. É ali que começa a cura dele. Quando Asaf começa a elucidar na sua mente, pensar melhor, comparar a palavra de Deus, comparar Deus, comparar as pessoas, comparar as coisas, que ele começa a olhar para ele um pouquinho. Não está em Deus o erro. O erro está em mim. A doença era minha, não era de Deus. No versículo 11, ele começa a dizer: eu recordo os feitos do Senhor. E agora ele já não começa a recordar com saudosismo no passado. Ele começa a relembrar que Deus é um Deus que tira a pessoa do abismo. Ele começa a meditar na palavra de Deus e a buscar a Deus. E a perceber que em Deus é o único meio de solução para os problemas insanos da vida, para os problemas terríveis que aparecem. E tão rápido quanto ele reagiu, ele passou a ver as coisas como realmente elas são. As lembranças agora já não são mais boas recordações, não são mais fugas para o passado, mas quando ele começou a lembrar de como Deus foi maravilhoso em todo o tempo que ele conheceu a Deus, já não é mais a fuga para a alma dele, mas é alimento para o presente, é alimento para o presente momento, para a vida que ele está vivendo. Ele começa a perceber: espera um pouquinho, eu é que estou doente, a minha alma é que está embrutecida, porque Deus permanece fiel. E aí ele vai passando a reconhecer Deus e ele encerra dizendo: Deus me guia com a sua mão. Amiga, irmão e irmã, Deus não é aquele que diz: olha aqui, pega o mapa aí, pega o mapa, que por esse mapa tu vai chegar lá. Anda por esse caminho aí, se tu andar por esse caminho, tu vai chegar lá. Deus não faz isso. Deus anda conosco por todo o caminho. Se você pensa que está abandonado por Deus, ao contrário, todo mundo sabe daquela situação, né, conhecidíssima, tem até música que fala das 4 pegadas, lembra? Todo mundo sabe disso. Estava indo Jesus e uma pessoa, e lá adiante a pessoa vê 2 pegadas, ela está sofrendo, ela diz: Jesus, olha aí, viu, na hora que eu mais precisei de ti, só tem 2 pegadas, só eu caminhando sozinho. Jesus: não, nesse momento eu te peguei no colo, essas pegadas são minhas. A gente pensa às vezes, no momento que a gente se sente mais abandonado, às vezes é o momento que Deus mais está trabalhando para nos dar uma vitória ali adiante. É o momento que Ele mais está agindo, impedindo que Satanás venha moer conosco. Uma vez o Senhor disse para Pedro: Pedro, Satanás me pediu, porque não pode fazer nada sem permissão de Deus, para rodear contigo, cirandar contigo, e eu não deixei. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar Satanás cirandar com a tua vida. Tudo isso que está acontecendo, se você olhar, você vai ver que o problema não está em Deus. Deus é a esperança, não é o problema. Eu, na verdade, irmãos, eu não entendo por que uns sofrem mais que outros. Eu não sei. Eu não tenho essa resposta. Por que alguns fiéis são perseguidos, outros não? Por que uns são desprezados, ignorados,
e outros não. Não entendo por quê. Que uns têm melhores condições que outros. Não sei disso. Essas coisas não pertencem. Mas uma coisa é certa: Deus está com aquele que é fiel. Eu não entendo por que Abraão era rico e era fiel. Eu não entendo por que aquele mendigo Lázaro era mendigo sendo fiel. E esse mendigo Lázaro não aconteceu com ele o que a pregação moderna diz. Começa mendigo, mas se for fiel, vai comprar bicicleta, depois um carro, e Deus vai te... O cara vem com esse afã para a igreja. Essa é a pregação de hoje. Venha porque a coisa vai mudar. Ele aceitou Jesus mendigo, ele viveu mendigo, ele morreu mendigo. Mas qual é a diferença? Ele foi fiel. Lá na eternidade, ele estava salvo. É possível, irmão, irmã, que você não entenda o porquê das suas dores. Talvez até tenha se zangado com Deus também, tenha blasfemado, tenha xingado, tenha falado coisas contra Deus, porque a situação está difícil demais. Mas Deus está aqui esta noite para dizer que Ele cura a tua alma e te renova a esperança. Eu te convido a permanecer fiel em Jesus. Porque fé, irmãos, já disse para vocês aqui, fé não é a gente atravessar uma onda e sair lá com um tubarão na mão do outro lado e dizer, venci. Fé é entrar na onda, sair da onda, ganhando ou perdendo, mas permanecendo fiel a Jesus. Isso é fé. É fidelidade. Interessante, irmãos, que se vocês verem em casa, não vai dar tempo de adiante, já passei, tenho medo de passar do horário, porque nós temos mais duas atividades a realizar, que o Asaf, ele teve um encontro com Deus, e ele diz lá no Salmo 73, aí é que eu fui ver, que tudo isso que está acontecendo, o fim do ímpio é a perdição, mas o fim daquele que é fiel é a salvação eterna. Aí é que eu fui perceber, leia o Salmo 73 em casa, ele diz, Deus está comigo o tempo todo, e eu achando que estava na pior, que estava abandonado, quando na verdade os ímpios, que vai durar por pouco tempo a alegria deles, mas a minha alegria vai ser para sempre com Deus. A situação dele não mudou, os ímpios continuaram prosperando, os problemas que ele tinha continuaram, mas mudou dentro da alma dele, quando ele descobriu que o problema estava nele e não estava em Deus. Pode ser que você não tenha quem você ama o tempo todo, não tenha o dinheiro que gostaria de ter, a situação é terrível, mas Deus está com você. E se você for fiel, Deus vai estar realizando o seu projeto na sua vida. Você será salvo, e outras pessoas irão se salvar por tua causa, pela fidelidade que tu demonstra para Deus. Jorge Tales, ele disse, não tenha medo do amanhã. Deus já está lá esperando por você. Não há razão para temer. Aleluia. Então, a todos quantos estão enfrentando e suportando as tempestades, tem uma coroa preparada para você. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se e pegue a cruz. Todos os dias. Todos os dias. Seguir Jesus é a melhor coisa que podemos fazer. Nós temos a garantia da sua presença conosco. Jesus disse, eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou estar com vocês todos